Então hoje a gente vai fazer aqui as funções de engenharia, né? E vamos tentar colocar uma função dentro da outra. Então a gente pode pedir o auxílio aqui até para o ChatGPT para criar funções para a gente. A gente tem que escrever que elas têm que ser em Python, a gente tem que colocar a entrada, cálculo como a gente quer, ou a saída. Ou a gente pode ver como que ele responde com isso. E aí a gente vai construir essas funções isoladamente e depois tentar interligar elas. Então, por exemplo, eu posso pedir aqui, ó, faça uma função de armadura, né? E eu vou entrar com, vou colocar, vamos ver se ele coloca isso, de x armadura, e eu vou ter o volume de concreto, né? Vou colocar só concreto, vamos ver se ele entende, e taxa de aço. E a saída vai ser a armadura, quilograma. Tá? Ó, ele constrói, é um. Acho que hoje ele está meio lento. Tudo isso que ele está colocando em verde é tudo texto, tá? Então essas aspas triplas aqui são textos. O float é o tipo de dígito que ele está usando, né? E no nosso caso, a gente não precisa de tanta informação aqui, ó. E o retorno foi só isso aqui, ó. Né? Foi uma função simples, porque ele vai pegar o volume de concreto e mudar com a taxa de aço. Cara, é tão simples, né? E vamos fazer isso aí na mão mesmo, que eu acho que é mais prático. Se a gente pegar e chamar isso aqui, ó, Python, né? A gente vai chamar ela def f de x armadura armadura. Então a gente vai pegar, colocar um volume e a taxa, certo? Aí 2 pontos. Lembre-se que no Python é sempre vírgula, tá? E eu posso escrever tanto aqui, como aqui, como aqui, né? Aí eu venho aqui. Eu posso fazer um retorno direto, eu posso chamar isso aqui de uma taxa. Quando eu dou um Enter, eu sempre tenho que jogar um Tab para mostrar que eu estou dentro da função. Então eu coloco armadura é igual a volume vezes taxa. E aí agora eu coloco um return. Return é igual a armadura. Pronto. Quero nomear essa função para ficar aparecendo lá. fx armadura. Ctrl Enter. Ali apareceu a função armadura. Vamos testar usar ela. Python. Opa. Python. fx armadura. Volume de concreto 10. Taxa de armadura 80. Tá bem simples. E assim, a gente pode crescer isso, depois eu vou te mostrar como é que cresce isso. Mas assim, a gente fez uma de armadura, a gente pode fazer uma de forma também, né? Eu pego aqui, vou editar agora aqui do lado para ficar um pouco diferente. E vou falar o seguinte, não é mais armadura. Aqui é forma. Volume, e vamos deixar a taxa igual. E aqui eu vou colocar forma. E ele retorna forma. E aqui ele é fx de forma. Tá. Fechou. Ok. Então temos forma, armadura. Vamos fazer um de concreto. A mesma coisa. Concreto. Aqui eu só coloco o volume. Não preciso. E vou colocar aqui uma perda de. Eu já ia colocar vírgula, mas ele não entende vírgula, tá? É 0,5.
Então aqui eu pego concreto e aqui concreto novamente. E aqui é concreto. Legal. Aqui já deu um... Você vê que eu não fechei parênteses, ele já mostra um erro aqui, ó. Que eu tenho que fechar esse cara aqui. Tá, então eu tenho forma, armadura e concreto. Ok. Então o próximo passo, eu posso testar elas individualmente, né? Para ver se isso está funcionando ou não, mas elas são bem simples, então nem precisa fazer isso. Deixa eu preencher aqui, ó, onde que a gente está. Fizemos as 3, agora a gente tem que juntar as 3 em concreto armado. Então aqui eu vou pegar, chamei ele aqui de volta. Então a minha função vai ser def f de x concreto armado. E aí eu entro só com volume, tá? Só com volume, tá? Aí a grande questão é como é que eu puxo esses caras aqui para dentro, né? Como o Python já entendeu as suas funções, basta eu dar um tab e começar a escrever elas. Então, se eu der um f de x, ele já vai aparecer lá. Então, a primeira que eu pego é a armadura. A armadura, e agora? Como é que eu faço? Porque assim, ele vai me pedir um parâmetro. Nesse parâmetro, eu tenho volume. Então, aquele volume que ele vai vir ali do concreto, ele vai estar ali, certo? E aí, eu vou precisar de uma taxa. Vou colocar uma taxa de 87 para ser bem característico. Então, assim, esse primeiro eu estou testando, estou colocando uma função dentro da outra função. Deixa eu testar uma coisa aqui, ó. E esse cara aqui eu estou chamando ele de... Então, assim, o que acontece? A função f de x concreto armado recebe um volume e ele transforma em uma variável armadura, que ela puxa uma f de x que está externa a partir de um volume e uma taxa de concreto, de armadura dentro do concreto. Se eu fizer isso aqui, tem que funcionar. O que acontece? Ele falou aqui de 2 argumentos. Na armadura, o que acontece? Ele tem a taxa, ó. Porque eu declarei esse cara aqui, ele quer que eu declare o outro também. Vamos ver se é isso. Tá. Esse cara aqui, então, ele ficou fx concreto armado. Tá, f de x concreto armado, tá aqui. Então, se eu pegar se eu chamar esse meu concreto armado, eu der 10, o que ele vai ter que retornar? Como ele está retornando só armadura, ele tem que retornar 10 vezes 87. 870. Ok, legal. Então, assim, eu puxei essa função e eu posso jogar mais coisas aqui. A pergunta é, se eu colocar mais uma função de concreto aqui, será que ele vai me entregar mais coisa? Então, por exemplo, hoje o concreto armado, ele só tem armadura lá. Eu posso colocar forma. A função de forma, ela também, ó, ela pede uma taxa. Então, a gente pode pegar e colocar a função forma aqui, certo? E eu pego função de forma e eu pego o volume. E eu coloco uma taxa de 4. Tá? Então, aqui ele já está pegando. Então, forma. Um detalhe muito importante que é o seguinte, ó.
eu chamei as funções de f de x. F de x é armadura, f de x forma. E as variáveis eu chamei de armadura. Se essa função tivesse o mesmo nome da variável, ia dar ruim. Então a gente sempre tem que ter um nome diferente da função e da variável. Então assim, ele vai ter que retornar agora a forma. Vamos ver se ele faz isso. Ele vai ter que mudar ela aqui embaixo. Ó, ele deu uma tuple. Se eu pedir aqui o valor Excel, ele já deu. Então assim, a minha função principal de concreto armado, ela aceita funções auxiliares. E se eu mudar alguma dessas funções, bem, vamos continuar colocando concreto aqui. Concreto é igual a f de x, concreto. E o concreto é o concreto, né? É o volume. E eu coloco concreto aqui. Então ele vai ter que colocar mais o concreto. Esse concreto, ele está como 10. Então se eu colocar o concreto aqui, e eu colocar 12, e eu tô chamando esse cara aqui, o que está acontecendo? Ó? Eu tô pegando, eu vou colocar eu vou descobrir a taxa de cada um, né? A taxa de armadura 87, 4 e alguma coisa. Agora a pergunta é, juntamos todas as funções, né? Aqui eu posso colocar a mão. Aqui a função principal ela sempre muda, tá? Se a gente mexer nas auxiliares. Se eu colocar alguma coisa a mais nela, ela também vai me retornar mais coisa. Então assim, se eu colocar, por exemplo, mais coisa, por exemplo, uma mão de obra, eu consigo ter esse retorno. Por exemplo, a armadura, ela está me retornando só a armadura. Se eu falar que a mão de obra sei lá, vou colocar MO é igual a armadura vezes 0,7. 50%. E eu retornar a mão de obra, vamos ver como é que ele vai se comportar aqui nas funções que a gente já tem. Ó. Ele não aceitou. Então assim, se a gente jogar mais complexidade, ele não vai aceitar nesse tipo. Só que se eu colocar uma taxa redutora de 50%, vamos ver o que ele faz, se ele multiplica todo mundo. Então, reduzir a taxa para 50%. Então, os 87 aqui, ele vai ter que cair pela metade. Aí, ok. Então, inserir mais variáveis não é possível, né? Nesse ponto do Excel. Eu tenho que desempacotar isso, é uma outra aula aí. Mas assim, quando a gente altera a função primária, a gente altera o resto também. Isso é importante, bem importante notar. Então, se a gente ajusta a função raiz, a gente ajusta tudo. E a função principal, ela muda também, né? O que dá para a gente ir construindo? A gente consegue construir mais complexidade, né? A gente consegue colocar mais coisas que a gente pode ter, né? Então, por exemplo, eu posso ter mais memória de cálculo aqui. Claro que se eu mudar o tipo de entrada, ele vai mudar lá também. Porque assim, os parâmetros, eles estão de volume e taxa aqui. E esses parâmetros, eles precisam ser alimentados aqui. Então, se eu aumentar o número de parâmetros da função primária, eu preciso aumentar o volume de parâmetros aqui, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa sempre seguir. E se eu aumentar o número de variáveis de saída, também
não vai funcionar, né? Então a gente consegue tratar isso no futuro, mas assim, isso aqui é importante para a gente ver que a gente consegue fazer funções dentro de funções e com isso a gente consegue fazer um sistema um pouco mais complexo do que simplesmente a gente faz com fórmulas no Excel. Então era isso aí que eu queria mostrar para vocês e até a próxima.